Paz do Senhor, amém? Hoje eu vim com uma Bíblia bem grande. Custando manusear, mas a gente estuda é assim mesmo, né? A gente vai conhecendo a palavra de Deus. Os irmãos podem se assentar. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 24. Nós vamos ler do 1 até o 12. Êxodo, no capítulo 24, versículo 1 até o 12. Amém? Guardar todo mundo aí, ler, né? Todos acharam aí? Amém. Vamos acompanhar com o dedinho, né? Tudo que o Senhor tem para nós. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinares. Amém? Essa passagem eu acredito que a maioria dos irmãos aqui já deve conhecer. Todos aqui eu acredito que já leram os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é o Pentateuco, né? E Êxodo, irmãos, ele vem nos falar acerca das leis do Senhor, não somente a passagem de Israel pelo Mar Vermelho, quando o povo começou ali a trilhar, né, no deserto do Sinai, mas ele traz também para nós as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, porque Deus, quando escolheu Israel para ser o seu povo, o Senhor primeiro quis diferenciar o povo de Israel dos outros povos. O povo de Israel tinha que servir somente a Deus. Quando Deus se apresenta para Moisés, o que ele diz? Eu sou o que sou. Naquele momento Israel conhecia o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus de prata, o Deus de ouro, o Deus dos rios, deuses pagãos ali no Egito. E Deus escolheu Moisés e Arão para guiar aquele povo,
para mostrar àquele povo que ele era um Deus verdadeiro, que ele não era um Deus surdo, um Deus mudo, um Deus cego, um Deus que não faz. O nosso Deus, ele está atento à nossa voz. Só que não é sobre isso que eu quero falar hoje. Na minha casa, orando ali, pedindo ao Senhor uma palavra para os irmãos, eu falei assim: Senhor, do que eu vou falar para a tua casa, para o teu povo? O Senhor falou: fale sobre a minha presença. Quando a gente fala sobre presença, logo nos remete a um lugar em que a pessoa está ali. Você vê a pessoa, você ouve a pessoa, você vê como ela é. Quando a gente está numa sala de aula, a professora ali faz a chamada, certo? Davi, presente. Manena, presente. Vamos supor que a irmã Vânia não tenha vindo, ausente, não veio. E aí a gente pensa: mas por que não está presente, né? Aconteceu alguma coisa? E hoje eu pergunto: por que nem todos estão presentes aqui? O que será que aconteceu que fez com que o povo ficasse em casa, ao invés de vir adorar a Deus? Alguma coisa impediu, amém? Mas o nosso Deus, ele está aqui antes mesmo de você ter chegado. Ele já estava aqui e ele sabia que você viria aqui para ouvir a palavra dele. Quando a gente fala sobre presença, nos tempos ali de Israel, irmãos, não havia uma igreja como essa. Não havia, né, ali um instituto, uma igreja construída. O Senhor mandou Moisés construir um tabernáculo. Quando a gente fala tabernáculo, muitos irmãos às vezes não sabem. Tabernáculo era uma construção, né, um acampamento com tendas, dividido em 3 compartimentos, que era o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Quando Deus fala para Israel que gostaria de estar com eles, a glória do Senhor, ela pode se manifestar, amém? Mas se Deus descer aqui, alguém vai aguentar a presença dele? Não. O nosso Deus, ele é tão poderoso, que quando Moisés pediu: ó Senhor, em oração, eu quero vê-lo face a face. Eu acredito que Deus riu, olhou para Moisés e falou assim: mas cabuquinho corajoso, né? Querendo me ver face a face. Não posso, eu não habito em templos feitos pela mão de homens. Davi queria construir uma casa para o Senhor, mas o Senhor não é assim não. Mas o Senhor falou assim: não, eu vou passar numa nuvem, eu vou passar como uma sombra. E Deus passou. Moisés estava no monte, somente Moisés pôde ali contemplar a sombra do Senhor. E Moisés, o que aconteceu com ele? Ele adoeceu. Ele ficou vários dias não aguentando aquele calor, aquela glória do Senhor. Porque o nosso Deus, irmãos, ele não é um Deus que você carrega num altar e logo depois ele quebra. A gente tem que entender isso, porque eu acredito que tem irmãos aqui que ainda não pensou no tamanho do seu Deus, não pensou no tamanho dele, nunca leu sobre ele, não gosta muitas vezes de ler para entender. Mas eu quero dizer,
Ore a esse Deus. Sinta a presença desse Deus. Deus, a maior vontade dele é estar com você. Deus, em toda a história na Bíblia, ele quer estar presente com o povo. E hoje não é diferente. Mas como eu vou sentir a presença de Deus? Como? Primeiro, você tem que orar. Você tem que se humilhar perante o Senhor. Você tem que se derramar perante o Senhor. Se colocar no pó e falar assim: eu não sou digno nem de estar aqui dobrada, mas eu estou aqui, Senhor, pela tua misericórdia. Eu estou aqui porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me libertou, porque o Senhor me tirou de um charco de lodo, o Senhor me tirou da lama, o Senhor me tirou do mundo, o Senhor me libertou e eu estou aqui, salvo na tua presença, pelo teu sangue. Para nós sentirmos a presença do Senhor, primeiro vem a oração. Segundo, reconhecer que somente o sangue de Jesus é que purifica de todo o pecado. Quando aqui fala sobre a aliança do Senhor, Israel aceitando o conserto do Senhor, porque nessa passagem aqui de Êxodo 24, Israel aceita a aliança com o Senhor. Eles dizem: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. O que Arão, como sacerdote aqui, fez? E Moisés, que é da tribo de Levi, somente da tribo de Levi é que podia ser sacerdote. O que Moisés fez? Ele espargiu aquele sangue sobre o povo. Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Sangue. Tem gente que olha para sangue e pensa assim: meu Deus, mas eu não gosto de ver sangue, não é? Eu não gosto de ver sangue. A pessoa está sangrando ali, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo. Por que o sangue, ele muitas vezes nos assusta, nos apavora, nos faz refletir? Porque o sangue é a vida. No sangue está a vida. E quando Israel sai ali do Egito, o que o anjo ali da morte passou? O que não deixou o anjo da morte entrar na casa de cada um daqueles israelitas? O sangue espargido nas portas. Todo o Antigo Testamento aponta para o sangue de Jesus. Um cordeiro tinha que ser morto. E quando a gente vê as leis aqui no livro de Êxodo, falando sobre sacrificar cordeiro, sacrificar animais, bois, novilhos, bodes, cabras, sacrificava para apresentar ao Senhor, é porque o Senhor vê a vida no sangue. Porque o que o Senhor ordenou que Israel não comeria sangue, nem nós podemos comer sangue, porque o sangue é onde reside a vida, o oxigênio. Sem sangue a pessoa morre. Você não está aqui porque alguém gostou de você, porque você é bonzinho. Eu sou legal, eu faço bem, eu adoro o Senhor, eu sou legal, então eu estou bem, por isso que Jesus me escolheu. Ou se não, Deus tem uma panelinha, eu gostei daqueles cristãos de Carmona, então eu vou escolher. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele derramou o seu sangue
através do seu Filho Jesus Cristo, por você. Não sobrou uma gota de sangue no corpo de Jesus. Não sobrou nada para provar que Ele desfaleceu. Ele morreu por você. Cada cadeira aqui, não importa a cadeira, importa você. Você foi comprado com preço de sangue. Valorize a salvação. Valorize a sua salvação. Você não foi comprado por qualquer um. Você foi comprado por Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor, que vive e reina para todo sempre. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O príncipe da paz, o eterno, o Cordeiro, a luz do mundo. Aleluia, glória a Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para você sentir a presença, primeiro, oração. Segundo, reconhecer que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Tudo aquilo que você cometeu para trás foi lançado no lago do esquecimento. A partir do momento que você aceitou Jesus, Deus limpou. Mas não é porque você é bonzinho, não. Porque você reconhece que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E é por isso que você é salvo. Não é por si mesmo, é pelo sangue de Jesus. Não é porque você é bonzinho, é pelo sangue de Jesus. Terceiro, para sentir a presença do Senhor, é preciso consertar o altar. No tabernáculo, irmãos, no átrio, havia, ali no átrio, no alpendre, ali na entrada do tabernáculo, havia diversos materiais, que mostrava essa questão, como que era o tabernáculo. Tinha, a pia para lavar ali as mãos dos sacerdotes. Tinha o altar do holocausto, que ficava logo ali na entrada, que os sacerdotes sacrificavam pelos pecados do povo, porque Jesus não tinha morrido ainda. Tinha o azeite da unção, tinha os castiçais e as lâmpadas, lembrando que o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Os castiçais representam aí a igreja. Tinha também os pães da proposição, porque pão é vida, Jesus é o pão da vida. Havia uma mesa com os pães da proposição. No santo lugar, do santo lugar para o santo dos santos, havia um véu que fazia a divisão entre o lugar santo e o santo dos santos. No tabernáculo tinha isso. Quando Jesus expirou, o que aconteceu? Rasgou-se o véu. O véu lembra o que? Separação. Não é qualquer pessoa que poderia entrar no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, com as suas vestimentas. E tinha ali uns sinos, umas romãs na beirada da sua veste, da sua veste ali. E se Deus não aceitasse o sacrifício, ele morria lá mesmo. E tinha que puxar com uma corda. O que é que a gente aprende depois que Jesus foi crucificado, derramou o seu sangue por nós e ressuscitou? Que hoje, para sentir a presença de Deus, tem que entrar no Santo dos Santos. Qualquer um pode entrar no Santo dos Santos, desde que reconheça o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz, seja salvo, caminhe com fé, faça a vontade do Senhor, se humilhe e ore cada dia mais. E a cada dia fale com o Senhor: Senhor, não importa eu,
eu aqui, carne, carcaça, corpo. Importa que o Senhor viva em mim. É isso que Paulo falou, irmãos. Para entrar no Santo dos Santos, é necessário que a gente mortifique essa carne. Que a cada dia nós desaparecemos. E cada dia mais o Senhor apareça em nós. Essa é a diferença do cristão verdadeiro e do cristão falso. Porque existem, infelizmente eu tenho que falar isso, porque o Espírito Santo de Deus está pedindo para falar. Dentro da própria igreja, há joio e trigo. Há cristão verdadeiro e há cristão falso. Vai poder arrancar o joio? Não. Somente o Senhor no dia do arrebatamento é que vai fazer isso. Isso é o Senhor que faz. Não é você que vai tirar o irmão que você não gosta da igreja. Não é isso. Deus quer que todos se salvem. Deus não faz acepção de pessoas. Mas para sentir a presença do Senhor é preciso entrar no Santo dos Santos. É preciso que você desapareça e que Cristo apareça em você. Que as pessoas olhem para você, irmã Valdilene, irmã Débora, e não veja a Valdilene e a Débora, veja Deus em vocês duas. Veja Deus em vocês duas. Falar assim: aquela ali é diferente, aquela ali é uma mulher de Deus, aquele ali é um homem de Deus, aquele ali é um servo do Senhor. Ele é diferente, ele faz a diferença. Não é por si só, é pelo sangue de Jesus. E dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo, tinha a Arca do Concerto, que outro dia mesmo, acho que foi o irmão Custódio que pregou sobre isso. A Arca do Concerto. A Arca do Concerto, irmãos, as coisas de Deus é linda, né? Na ponta da Arca do Concerto, da aliança, concerto é a aliança, concerto com C, aliança, tinha 2 querubins. Os querubins ali no jardim do Éden, eles simbolizavam a presença, guardar ali o jardim, não é? Quando Adão e Eva pecou, saiu, o que ficou lá? Os querubins, guardar o que? A presença. Então havia 2 querubins, de uma ponta do outro. Ela era coberta de ouro, como uma mesa assim, ó, coberta de ouro. E ali havia, né, dentro da Arca do Concerto ali, sabe o que tinha lá? Deus, Ele sempre deixa algo escrito para o povo seguir. O que é que nós temos hoje para seguir? A Bíblia Sagrada. A minha está até pesada, mas é minha, é ferramenta de crente. Crente não pode ficar sem Bíblia não, irmãos. O pastor xinga, é verdade. Deixa a Bíblia aqui, deixa a harpa aqui, some, deixa empoeirar, rabisca, deixa a criança rabiscar. Meu filho, presta atenção, é sua ferramenta. A palavra de Deus merece respeito. Dentro da Arca do Concerto tinha as tábuas da lei. Lembra, vamos relembrar. Que Moisés subiu no monte, certo? Quem ficou com o povo? Arão, sacerdote. O que o povo fez ali com Arão? Um bezerro de ouro. Voltando à fita. Que Moisés, quando desceu lá, Deus bravo até falou assim: o seu povo, vai lá, desce, vê o seu povo lá, o que está fazendo? Deus já tinha falado: não terás outros deuses diante de mim. E eles fizeram ali o bezerro de ouro. O que Moisés fez quando viu aquele bezerro de ouro? Quebrou o quê? As tábuas. E Deus, aquilo que é quebrado, Deus coloca dentro da arca para você lembrar que você um dia caiu, mas que Ele é misericordioso para te levantar de novo. É isso que a gente aprende.
Então tinha as tábuas da lei quebradas, as primeiras. Havia ali os manuscritos das tábuas da lei nova, que Deus depois teve que fazer de novo. Moisés teve que consagrar, subir de novo, fazer tudo de novo. E tinha os 10 mandamentos lá dentro. O que a gente aprende? Para você ter a presença do Senhor, primeiro, oração. Segundo, reconhecer que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Terceiro, entrar no Santo dos Santos. Quarto, obedecer aos mandamentos do Senhor. Obedecer aos mandamentos do Senhor. O que Israel falou, irmãos, quando foi feita a arca ali? Nós ouviremos o Senhor. Nós ouviremos. Nós obedeceremos às suas palavras, Senhor. Eles declararam isso diante de Moisés, diante de Arão, diante do Senhor. Então, a partir dali, o povo de Israel começou a ser um povo diferente. Quer ser diferente? Busque a presença de Deus com esses caminhos que eu falei aqui. Primeiro, vamos repetir: oração. Segundo, reconhecer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Terceiro, entrar no Santo dos Santos, se humilhando, reconhecendo o poderio do Senhor. Quarto, obedecendo aos seus mandamentos, aos seus estatutos, às suas leis. Somente assim é que o cristão pode ser salvo, pode ser arrebatado. Como o irmão Isaac falou aqui, Jesus está voltando. Conserte a sua vida. Essa palavra de hoje, irmãos, ela dá para a gente pregar diversas horas. Mas olhe para a sua vida e pense: o que eu estou precisando melhorar? O que eu estou precisando melhorar? Eu estou precisando me santificar mais? Eu estou precisando orar mais? Eu estou precisando jejuar mais? Eu estou precisando ter comunhão com o irmão, com a igreja? Eu estou precisando ler mais a Bíblia? Eu estou precisando reconstruir o meu altar? Porque altar feito com tijolo furado não funciona. Altar quebrado, altar desfeito, Deus não vai receber o seu sacrifício. E qual que é o nosso sacrifício? É o nosso culto racional, a nossa entrega de corpo e alma ao Senhor. É isso que o Senhor recebe. É o vosso culto racional. Paulo falou sobre isso. A entrega, a adoração em espírito e em verdade. É isso que o Senhor recebe. Amém? Irmãos, essa é a palavra.